Então, o que eu vou falar hoje aqui? Qual é o trabalho, né? Qual é a pesquisa que eu vou apresentar para vocês? É o fotógrafo, o personagem fotógrafo, no conto Las Babas del Diablo, de Júlio Cortázar, e no filme Blow Up, de Michelangelo Antonioni. Tá? Fazer uma breve introdução sobre as adaptações cinematográficas para a obra literária. Elas existem desde que surgiu o cinema, lá no fim do século XIX, início do século XX, e se tem uma estimativa aí que 30% a 40% dos filmes são baseados em obras literárias. E dificilmente uma obra literária se torna um bom filme, né? Mas a gente tem bons exemplos. Por exemplo, Vinhas da Ira é um livro do John Steinbeck e foi brilhantemente filmado pelo John Ford. Nós temos aqui no Brasil, né, para ficar aqui no Brasil, eu acho que cada um pode fazer sua lista de adaptações, e sempre vai ser diferente. Macunaíma, Vidas Secas, Memórias do Cárcere, A Hora da Estrela, são adaptações super interessantes. E também a gente pode considerar adaptações de o que eu chamo de literatura de quinta, que é aquela literatura que aborda temas sensacionalistas, que era muito comum em uma certa época, né, nos anos 50, 60, que vendia em banca de revista, e um cinema de primeira, que foi o que o Tarantino fez, né? E faz, né? Tarantino vai nessa literatura e nesse cinema, às vezes até pouco compreendido, não quer dizer que seja ruim, e faz um filme como Pulp Fiction, que é justamente baseado nesse tipo de literatura. Psicose é um livro sensacionalista sobre um crime que aconteceu, e o Hitchcock fez aquele filme que é uma obra-prima, né? Poderoso Chefão, a gente não pode considerar que seja um livro ruim, mas é um livro de mercado, vamos dizer assim, e o filme ascende a um patamar de arte né, que não era imaginado na época que ele ia conseguir, né? Tem muitos filmes assim que naufragam rápido, né? Que vai em cima do sucesso imediato do livro. Poderia falar do Jaws também, Tubarão, né? Enfim. Então, para a obra chegar no filme, a obra literária precisa de um roteiro. Há exceções, mas eu não vou tratar delas aqui. São duas linguagens diferentes, e a regra é subverter a obra literária para continuar fiel a ela. Então, aqui transformá-la, né? Transformá-la, assim como uma tradução, principalmente tradução de poesia. Tu não pode fazer uma tradução palavra para palavra. Se acontece isso, simplesmente tira qualquer sentido do poema, no caso, né? Então, assim, os cineastas, aos poucos, foram se dando conta disso, né? Que era preciso acrescentar coisas. Então, numa adaptação cinematográfica, acontecem três transformações. Você pode acrescentar cenas, personagens, o que seja, pode suprimir, que é mais comum, né? O Babenco disse que se ele tivesse que filmar o Carandiru com tudo que ele, com todas aquelas histórias, ele seria uma minissérie, um filme muito longo. Então, teve que tomar decisões e deslocamento, né? Quer dizer, mudar a ordem das cenas, mudar os personagens, né? Ter uma outra dinâmica diferente daquela do livro. E eu encontrei semana passada, numa busca pela rede, o roteiro do Blow Up. É um livro que foi editado nos anos 60, tá? É um livro que foi editado nos anos 60 e tem entrevistas do Antonioni, tem o roteiro, tem um artigo do Antonioni, mas só tem uma menção ao Cortázar nos créditos. Então, o roteiro não leva em consideração
pelo menos nesse livro, que o filme foi baseado numa história do Cortázar. Eu acho curioso isso, eu tenho esse roteiro ainda, eu acho que é um material aí de pesquisa, é muito recente que eu tenho o roteiro. Então, vamos ao trabalho mesmo, vamos à pesquisa, o fotógrafo visto pelo conto Las Babas del Diablo e pelo filme Blow Up. O que eu vou analisar aqui? O percurso narrativo do personagem fotógrafo e a relação com a atividade dos autores das duas obras, o escritor, o Cortázar, e o cineasta, o Antonioni, do ponto de vista da semiótica narrativa do Greimas. Vou falar muito rapidamente sobre o que o Greimas pesquisava, entre outras coisas, né, que aqueles teóricos que passam a vida escrevendo e pensando. Enquanto o Peirce, né, por exemplo, o Peirce estava mais focado em definir a semiótica, o Greimas foi na direção da semiótica narrativa, da semiótica do discurso, entender os discursos. Então, ele estudou muito literatura, com o princípio que é próprio da semiótica de encontrar uma forma universal de organização, no caso, a narrativa, né? Uma forma universal dos discursos. Ele não se ateve muito à imagem, é muito mais à linguagem verbal. Então, para a gente estudar, para esse estudo, eu proponho 3 fases, né, que vêm lá do Greimas. Então, a gente descobre, a gente qualifica o sujeito. O sujeito tem um poder dentro da narrativa, né? O personagem tem um poder, assim como o antagonista ele tem que ter um poder de impedir que o protagonista desenvolva lá suas ações, suas vontades, seus desejos. Tem a realização e, no fim, tem a premiação ou a punição. Então, essa é uma trajetória, né? Uma trajetória que, segundo Greimas, pode ser utilizada para as narrativas. Isso é muito discutido pela semiótica, pelos semióticos. Existem um grupo odeia o outro, mas eu acho que ela pode ser, a semiótica do Greimas pode ser instrumentalizada, que é o que eu fiz, né? Utilizá-la como um instrumento de pesquisa mesmo. E chegamos ao Júlio Cortázar, Las Armas Secretas, que é o livro onde ele inseriu o Las Babas del Diablo. A gente vê aqui na capa do livro o Charlie Parker, que é um grande ídolo do Cortázar. Cortázar gostava muito de jazz, né? Amava o jazz, escreveu muito personagens do mundo do jazz, como El Perseguidor, né? Que é o título desse conto. E falar um pouquinho do Cortázar também, argentino, nasceu na Bélgica, por acaso, né? Passou a infância na Argentina, imigrou, ele estuda, né? Ele dá aula em diversos colégios, inclusive no interior, tem vários relatos assim, que era um cara que estudava muito filosofia, muita poesia, e em dado momento ele decide emigrar de vez para a França, em 1950, e vive lá grande parte da vida, até 1984. É um exímio escritor de contos, ensaísta também, tem um livro que se chama Vuelta al Día en 80 Mundos, que é onde ele coloca as referências musicais, artísticas. Ele amava o boxe, que era um esporte muito popular na Argentina. E romancista, vou falar um pouquinho do romance. Bestiário é o primeiro livro dele, primeiro livro editado. Antes ele já tinha escrito algumas coisas. Primeiro livro, o livro que lança ele ao mundo, em 1951,
praticamente quando ele está chegando na Europa, e nos primeiros anos ele vai vendo o livro dele ser lido, com críticas, e ele começa a ter alguma notoriedade. O conto mais importante desse livro é o Casa Tomada, que é um conto magnífico do Cortázar, e ele coloca essa ilustração, curiosamente, foi feita pela irmã do Jorge Luis Borges, Nora Borges, e está na primeira edição do Bestiário. E o Rayuela, que é o romance mais importante, essa é uma capa recente, eu acho sensacional essa capa, né? Tem um poder de síntese, que é o Jogo da Amarelinha, que é aquela brincadeira infantil que a gente conhece bem aqui no Brasil, que se faz com uma pedra, né? E o Jogo da Amarelinha é a história de um grupo de imigrantes na França, em Paris, na década de 50, 60, né? Tem o alter ego, o personagem principal, o alter ego do Cortázar, e tem muitas histórias e tal, é um livro. E ele propõe o seguinte: ele propõe que você leia o livro da página 1 ao 56 e dá uma outra opção, e dá uma outra ordem para os livros, para os capítulos. Você pode seguir ou não, pode ler de 1 a 56 e está tudo bem, e vai compreender a história. Mas por que isso é importante para nós? E a gente vai ver isso agora no conto dele. O Cortázar sempre desafiou as normas da literatura vigente. E ele, de uma maneira ou de outra, nos contos, por exemplo, ele tinha um poder de síntese muito grande, ao ponto, né, a gente sabe que se sintetiza demais, as histórias ficam inteligíveis, não ficam inteligíveis, né? E ele desafiava isso, ele fez contos até muito curtos, e ao mesmo tempo ele tem esse livro que é longo, que ele propõe maneiras de contar, né? E que ele propõe, e também um mergulho no desespero, né, do imigrante, no desespero não só do imigrante, do argentino que está na França, como do argentino imigrante no seu próprio país, né? Entre outras coisas que a gente poderia dizer do Rayuela. E vamos ao Blow Up. Blow Up aqui, eu acho bonito. Esse aqui é a abertura do Blow Up, os créditos, essa imagem vazada, né, nesse verde, que é um gramado, que a gente vai ver esse gramado daqui a pouco de novo. E ele reconhece, é uma história do Michelangelo Antonioni, ele fez essa história com Tonino Guerra, que é um roteirista com quem ele já tinha trabalhado outras vezes, e coloca que foi inspirado numa história, num conto de Júlio Cortázar. Dirigido por ele. Vamos falar um pouquinho do Antonioni, bem pouquinho. Ele é italiano, né? Os primeiros filmes deles têm um recorte neorrealista, né? Que era a grande influência da época, do Rossellini, do De Sica. E quando ele adquire a sua originalidade é na trilogia da incomunicabilidade, nesses 3 filmes, A Aventura, A Noite e o Eclipse. São 3 filmes incríveis, né? Mas justamente isso, né? Ele quer filmar em comunicabilidade, e o próprio espectador vai ter que inserir a sua parte, porque tem coisas que também não são contadas no filme, né? Ele não é um filme, está bem longe de ser um filme hollywoodiano, né? Que entrega um início, meio e fim. Por exemplo, A Aventura, que é meu filme preferido dos 3, eu acho que é o filme mais considerado dos 3. A Aventura tem um personagem que some no meio do filme, né? E a gente não sabe por quê, para onde foi
E são questões que ficam em aberto nesse filme, né? E pobre de quem fica, né? Dos personagens que ficam, né? E, ao mesmo tempo, ele está fazendo, nos 3 filmes, uma crítica da burguesia, principalmente a burguesia italiana, né? E a situação base comum às 2 obras, tá? Agora, entrando na comparação entre as 2 obras. Situação base: um fotógrafo presencia e fotografa um delito que só vai ser percebido por ele durante a revelação e ampliação das fotos. O que ele descobre modifica sua vida e sua visão de mundo. Tá, agora vamos à sinopse do Las Babas del Diablo. Se passa em Paris, então é uma sinopse que eu fiz aqui, né, para a gente poder seguir adiante. O protagonista fotógrafo passeia por Paris e assiste um adolescente ser abordado por uma mulher, agenciando um encontro íntimo com um homem que está acompanhando a cena de um carro, a poucos metros do acontecimento. E a sinopse do Blow Up é mais simples ainda. O fotógrafo presencia um assassinato, porém ele só vai compreender isto durante a revelação e ampliação das fotos. O filme, a gente pode perceber agora, apenas se inspira no conto. São histórias bem diferentes, né? Os personagens também são diferentes. E eu faço... um dado que aproxima o Antonioni, e que eu acho que deve ter inspirado o Antonioni, é que o Cortázar amava muito jazz, né? Tinha uma relação muito forte com jazz. E para fazer a música ele chama o Herbie Hancock, que era na época um pianista, um músico de jazz, que já vinha se aventurando um pouco pelo jazz rock, né? Pelo o jazz funk, né? E como tem onde ele adquire até notoriedade, né? E hoje é um veterano aí do jazz, né? Já é um senhor idoso, compondo, continua lançando os seus discos. E tem a participação do Yardbirds, que é um grupo de rock da época, né? Que na época rivalizava, né, com os Beatles, né, a cena rock da Inglaterra. A gente vai ver um pouquinho deles. É interessante também dizer que o Cortázar, perguntaram para o Cortázar o que ele achava do filme. Ele disse: olha, eu gostei muito do filme, o Antonioni me convidou para fazer o roteiro, e eu não aceitei porque eu conheço o Antonioni, a gente não poderia dividir a mesma autoria. E um dia eu saí de casa, fui ao cinema, comprei o ingresso e vi o filme. Eu gostei muito. Ponto. É isso que ele diz. Então, o que eu já falei. E para comparar as 2 narrativas, eu escolhi 4 pontos cruciais. Como o fotógrafo é apresentado no início de cada obra, a cena em que cada fotografia é batida, a revelação e ampliação do negativo e o desfecho. Como o fotógrafo é apresentado no início de Las Babas del Diablo. Existe uma informação, né, que o personagem é tradutor. Isso é, um cara que trabalha com as palavras, ele não é fotógrafo. Então, para o fotógrafo, o ato de escrever vem antes do ato de fotografar, para o Cortázar. Eu vou solicitar que a Joana leia esse trecho, são 2 pequenos trechos. Nunca se sabrá como hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieran subir a luna o nos me duele el fondo de los ojos y sobre todo así tú, la mujer rubia,
eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos? E aí tem esse trecho aqui também. Y ya que vamos a contarlo, pongamos un poco de orden. Bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja 5 pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos, porque éramos fotógrafos. Soy fotógrafo. Bom, aí a gente vê, ele está desafiando a língua, né? Ele está fazendo um jogo, uma brincadeira. O Davi Arrigucci Júnior, que ele escreve um livro sobre o fotógrafo, sobre o Cortázar, e aponta isso, né? Essa ligação do Cortázar com o jogo, com a brincadeira, como o Rayuela, né? É uma brincadeira infantil. E ele aponta também, ele chama atenção na proximidade fonética. Olha a genialidade do cara, né? Num detalhe, entre contar e a máquina fotográfica do personagem Contax. Depois os fotógrafos aí, depois podem até falar um pouco da Contax, né? A gente tem uma visão um pouco melhor dessa comparação. Para Cortázar, a questão é como, por quê e quem conta a história. Às vezes mais importante até do que a própria história, né? Então é esse vamos dizer assim, o abismo que ele se aproxima, né, com segurança, né? Ele sabendo ali que o que ele está fazendo ele vai conseguir dobrar a linguagem. E agora, como o fotógrafo é apresentado no início do Blow Up. Antonioni faz uma outra apresentação, que é bem diferente. É um fotógrafo de moda que inicia o filme interpretando outro personagem. Aqui é o centro de Londres, tem um grupo de palhaços que chega, começa a zoar com todo mundo, fazer mímica, fazer palhaçada. Enquanto isso, tem um grupo de operários saindo da fábrica, acabou o turno. Eles caminham por essas ruas cinzentas de Londres, né? E aí o grupo de palhaços está andando por ali, né? Zoando todo mundo. Os operários se afastam, o nosso protagonista, né, fica encostado na parede, ele vê que o pessoal vai embora, ele vai andando, aí os palhaços estão por ali, ficam zoando com as freiras e tal, tudo no maior respeito. E ele entra num carro muito bom, né, ele se vê que ele tem um outro nível de vida, e os palhaços estão zoando ali, pedindo dinheiro para ele, ele ri com os palhaços e tal. É assim que começa. Mas logo ele vai para o estúdio. E no estúdio, e aqui a gente vê, assim, tem um valor estético disso, né, que eu acho que transcende um pouco a simples foto de moda. O Antonioni nos dá umas imagens incríveis aqui, e, ao mesmo tempo, mostra o personagem super arrogante, grosseiro com as modelos, né? E as modelos têm que engolir esse tipinho, né? Essa figura escrota mesmo, né? agressivo com elas, né? Até tem essa imagem, que é a imagem que está em muitos dos cartazes do filme, né? Que ele quase possui essa modelo, né? Que depois ela vai aparecer de novo no filme, né? Uma modelo, a Verushka, que é uma modelo bem famosa na época. Então, qual é a característica dos dois fotógrafos, agora que eles foram apresentados?
Roberto Michel é tradutor e escritor, franco-chileno, fotógrafo amador. Para ele, sair com a câmera é se perder no mundo, compreendê-lo na sua riqueza. O olhar narrativo do escritor compete com o olhar intuitivo do fotógrafo, movido pela busca de uma narrativa. O Thomas, do Blow Up, e esse nome ninguém diz, isso está lá nos créditos, é operário, um falso operário e fotógrafo. A câmera é uma extensão do corpo. Workaholic, egoísta, autoritário, talentoso também, né? E a gente, por ser um filme, a gente não sabe exatamente o que ele está pensando. O que nos Las Babas del Diablo fica mais claro. A gente pode saber o que o personagem, ele e eu, né, porque é contado tanto na primeira como na terceira pessoa. E se a gente pensar bem, os filmes são feitos assim, né? A gente tem um ponto de vista do personagem e a gente se afasta para ver os personagens. Então, na linguagem audiovisual, isso é razoável. Isso já está consagrado, né? A gente se aproximar a gente vê o personagem e imediatamente na imagem seguinte ter os olhos dele também, entrar pelos olhos dele, entrar naquele mundo pelos olhos do personagem. E a hora do clique. Então, no Las Babas del Diablo, numa pequena praça da ponta da ilha de São Luís, às margens do Sena, do rio Sena, que é o rio que banha Paris, Roberto Michel senta na mureta para tomar sol, sem vontade de tirar fotografias. Esse fotógrafo, né, momentaneamente desmotivado, observa um rapazinho, uma mulher, o que poderia ser um casal, mas ele já percebe que não é. Ele passa a ter um olhar de escritor, procurando naquela cena um sentido. Enquanto observa, cria conjecturas. Então, aqui, ó, a gente lendo o conto, a gente sabe onde é a praça. A gente consegue ver, é no fim, né, da rua lateral, atrás da Notre Dame. Ó, atrás dessas árvores está a Notre Dame. E talvez numa futura apresentação, eu possa até colocar a movimentação dos personagens aqui, né? Que é interessante. Provavelmente o carro estava no outro lado do meio-fio, oposto a esse carro, né? Provavelmente, né? Mas é interessante que a gente consegue ver esse cenário. Vamos ler aqui, por favor, o momento do clique? Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía y me quedé al acecho, seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa, pero que una imagen rígida destruye al seleccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción essencial. Eu acho que aí o Cortázar ele dá mais de uma definição de fotografia, mas aqui ele dá, né? Ele diz a expressão que tudo resume. A vida que o movimento acompanha, não sei se acompanha, hein, Joana? Compassa? Sim. Acompanha, sim. Mas que a imagem rígida destrói ao seccionar o tempo, né? Então, nesse momento, ele se qualifica como fotógrafo. Ele passa a ser um fotógrafo. Inclusive, ele diz o seguinte, ó. Joana, por favor. Michel es culpable de la literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes. Pero esa mujer invitaba a la invención dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad. Antes de que se fuera y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días, porque soy propenso a la rumia, decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor con el árbol, el pletil
el sol de las 11 y tomé la foto. Ótimo. Então, assim que ele bate a foto, o homem no carro estacionado vem para pressioná-lo, a mulher insiste que ele entregue o negativo e, na confusão, o menino consegue fugir e ele também sai da praça. A gente vê aqui como ele usa os dois tempos verbais, né? O Michel está contando a história e, ao mesmo tempo, ele não se... Ele conta o clique, né? O que ele pensou no momento do clique, que é um momento crucial na história. Ele bate uma foto só, resultado das duas forças que agem no plano narrativo. O escritor que pensa em palavras e o fotógrafo que vê. Ele ainda não se deu conta do que fotografou, mas ele intui o que ele fotografou. Agora vamos falar do blow up, a hora do clique em blow up. Essa cena, que é o parque, que é uma cena que aparece muitas vezes no filme, é um parque chamado Marion Park, na zona operária de Londres, né, no outro lado do Tâmisa, e tem uma placa lá dizendo que aqui, nesse lugar, foi filmado Blow Up e tal. E aqui tem uma imagem, né, da filmagem nesse parque. A gente vai conhecer melhor esse parque. Ele está vivendo uma série de coisas, né? Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, compra coisas e tenta, né, utilizando, né, uma ansiedade que aparentemente ele tem, né? E aí ele vai para esse parque assim, com a máquina, né? Vou fotografar alguma coisa. E aí ele vê que tem um casal lá no fundo, ó. E ele se interessa pelo casal, ele começa a fotografar. E o casal está ali passeando e ele se aproxima. Aí eles veem que que tem alguém fotografando. Ela vem correndo e pede o filme para ele. Ele diz: eu só estou fazendo meu trabalho. Uns são toureiros, outros são fotógrafos. E aí diz, né, como bem no estilo dele, né, sabe, a maioria das meninas me pagariam para fotografá-las. E ela fica ali tentando convencê-lo e tal. Ela volta, ela vai no estúdio dele depois, né, tentando pegar as fotos e tal. Então, o que a gente tem aqui? Ele bate várias fotos, que é diferente do Roberto Michel. Ele usa a sua arrogância própria da personagem, e o Michel não tem essa arrogância. São dois personagens bem diferentes, mas nessa fase, isso eles têm em comum, ele ainda não é consciente da transformação que vai ocorrer na vida dele. Só que ele ainda não sabe sobre o crime. Ele intui, alguma coisa tem de errado aquilo ali. Então, vamos ver a hora da revelação, quando o Michel entra no estúdio. Por favor. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba. Fijó la ampliación en una pared del cuarto y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose en casa en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la pérdida realidad. Recuerdo petrificado con toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo la nada, verdadera fijadora de la escena. Estaba la mujer, estaba el chico, rígido el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable. Tu vê, ele diz aqui, o nada é a verdadeira fixadora da cena, que se usava um produto fixador, né, durante a revelação, durante a ampliação, né? Durante a revelação, se usava esse fixador. E ele diz que o nada é que é o verdadeiro fixador da cena.
E uma vez eu conversei com o tradutor dele, nos anos 70, o Remy Gorga Filho, e eu perguntei o que ele achava do Cortázar, e ele disse que o Cortázar é um fantasma que tem um lençol branco, vivo, e quando tu tira o lençol não tem mais nada, não tem nada. Então tem sempre um mistério que paira sobre todas as coisas, existe, mas que o nada, o seu vazio é que vai fixar as ações, né? As cenas. Enfim. Ele cria, a partir da foto, literariamente, uma história que se refere a um possível ato de pedofilia. O delito é cristalizado na foto. Opa! E aí, no Blow Up, ele entra no estúdio para revelar as fotos, observa os negativos, amplia e começa a colocá-los nas paredes, ali no seu estúdio, começa a observar e tal, vê que tem alguma coisa, o que será que tem essas fotos, chega bem perto, aí faz assim como se fosse até um filme, né? Ele olha para uma e olha para outra, amplia mais ainda, né? Amplia outras fotos, ele começa a suar, ele vê que tem alguma coisa muito estranha ali, ele está construindo com imagens a sua história, né? Essa mulher com a mão na frente, aí ele tira um pedacinho ali para ampliar mais, olha, ele quer ampliar mais ainda. Ó. E aí ele amplia e parece que tem um rosto ali. Ele não tem certeza que tem um rosto ali. Mais que isso, parece ter uma arma ali. E aí ele já está com muitas ampliações, ele está obcecado por essa história, ele acha que tem um corpo, ele acha que vê um corpo. Ele fotografou a morte de alguém. Ele volta para o parque à noite e acha um corpo. Alguém que está morto no parque. Aí, quando ele volta para casa, todas as fotos foram roubadas. Negativo, tudo foi roubado. Alguém entrou lá, ou devido ao estado, pode ter sido alguma coisa referente à imaginação dele. Tudo sumiu, né? O nada que foi imprimido, né? Que será, né? Que ele passa a duvidar da própria realidade das imagens. Vamos ver a compreensão no Babas del Diablo? De la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo, brutalmente cortado por el cuadro de la imagen, pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra, y levantaba lentamente las manos, acercándolas al primer plano, un instante aún en perfecto foco, y después todo él un bulto que borraba la isla, el árbol, y yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota. Sim, o que aconteceu com ele? Ele se transformou com aquela visão, né? Com aquela possibilidade, né? De ter um caso ele ficou horrorizado com essa possibilidade de um ato de pedofilia, né? Com agenciamento ainda, né? Então, essa história que ele construiu, e que, se a gente for ver, foi construída na cabeça dele. Ele pode ter razão, ele pode ter visto aquilo, mas foi uma construção
da mente dele. Será que nós temos elementos para dizer que sim, ele viu aquilo, ele teve uma sensibilidade extra de perceber aquilo? Eu tenho minhas dúvidas. E não tem o livro, o conto, não te sana essa dúvida. Ele não. Agora nós vamos ver a compreensão no Blow Up. Aqui nós temos o Yardbirds, assim que ele vai lá para o. Ele passa lá no parque, ele está meio desorientado, ele vai para a noite, né? Ele vai para uma festa e assiste esse grupo, o Yardbirds, e aí está um amigo dele lá, ele tenta falar sobre as fotos, aquelas fotos no parque, o terror dele, né? Do que aconteceu, ele não consegue explicar, aquilo feriu o mundo dele, né? O fato de ele ter fotografado um assassinato. E aí aquela modelo, né, que aparece lá no início do filme, né, na nossa apresentação, ele diz para ela: eu achei que você estivesse em Paris. Eles estão ali, né, fumando marihuana, um clima de amor livre, né, todos muito relaxados e tal, e ela diz: eu estou em Paris. Eu acho que aqui tem uma relação com o conto. E eu acredito que seja porque o conto se passa em Paris. Então, eu acho que remete uma forma que o Antonioni remeteu ao conto do Cortázar, que deve estar no roteiro. E aí o pessoal está ali, feliz da vida e tal, tudo numa boa. Ele não está muito relaxado, né? Ele está com esse... E aí ele dorme. Ele acha um lugar nessa festa, ele acorda de manhã e vai para o parque de novo. Chega lá, o corpo não está onde ele tinha visto, na noite anterior. Nesse meio tempo, aparece aquela trupe de palhaços lá do início. Opa! E vai para uma quadra de tênis. Dois palhaços ficam jogando tênis. Com um detalhe, sem raquete, sem bolinha, jogando tênis com mímica. E ele e outras pessoas ficam olhando ali. Até que a bolinha, a suposta bolinha, cai fora da quadra. E ela diz para ele: vai lá pegar. Com mímica, sem palavras. Ele vai, ele aceita a brincadeira, ele pega a bolinha, devolve. Temos essa imagem aqui, ele perdido nesse mar aí, né, que eu acho que define bem a situação psicológica dele. Aí não tem nada, o nada de novo, e aí o nada confirmado, o fim. É o fim do filme. O que a gente entende dessas cenas aí? Ele assume o papel de cineasta, com todas as dúvidas que o Antonioni tem, né, em relação ao mundo, que são dúvidas até intelectuais, mas ele concede ao personagem essa dúvida no momento que o mundo dele fica transtornado, né? O Thomas se torna um cineasta, né? Porque ele montou esse filme, né, na cabeça dele, né? E o filme se consolidou, tanto que ele vê um cadáver, né? E depois o cadáver some, e as fotos somem também. A partir daí, ele fica perdido entre a arte, a realidade e a ficção. Ao se defrontar com a morte, ele deixa de ser o homem autocentrado e autoritário e se torna um homem cheio de dúvidas e conflitos. Esse é o percurso narrativo do personagem, de acordo com a semiótica do Greimas, né? Seguindo os métodos de pesquisa do Greimas. Então, enquanto Michel se qualifica como fotógrafo e escritor, quando sua percepção vai além do que a imagem imprime, né? Ele consegue ver coisas que
que estão além da percepção, além da simples foto que foi batida, se aconteceu ou não, isso pouco importa para o escritor, para o Cortázar, o contista. O que importa é que existem coisas que a gente não consegue ver e que são fenômenos universais, né? São fenômenos que estão pairando sobre nós o tempo inteiro. E o Thomas, de homem autocentrado e egoísta, se qualifica como ser humano com suas dúvidas e inquietações. Já concluindo, o sujeito fotógrafo imprime as inquietações de seus autores. Os autores delegam a seus sujeitos a sua atividade principal. A gente vê as ansiedades de um escritor e as ansiedades de um cineasta, né? E a vontade deles de fotografar alguma coisa, de fotografar a vida e de fotografar o nada. O que se coloca como tema comum às duas obras é o problema da representação, o conflito entre a realidade e a percepção humana, que é um conflito sem solução, né? São duas obras distintas que mantêm um eixo narrativo. E eu acredito que a semiótica é personagem do filme, que é essa tentativa de definir as coisas além do que elas são também, né? É isso. Eu queria falar até quando a gente fala eu tive contato agora com a semiótica da cultura, que é uma outra semiótica. Eu não vou falar disso agora, mas quem se interessa por esse estudo das adaptações, semiótica da cultura, ela tem uma semiótica do cinema também. Eu fiz uma disciplina até com uma professora excelente, a Irene Machado, sobre tradução intersemiótica, e vale muito hoje que a gente está estudando as ancestralidades, né? Então, as ancestralidades, como elas passam de obra para obra, né? Como elas deixam as suas pegadas, né? E a semiótica da cultura dá bons instrumentos, e também as transcriações, né? Que é o que eu falei no início, que o Haroldo de Campos, que é um livro do Haroldo de Campos, que ele indica isso, né? Que para você traduzir adequadamente alguma coisa, de uma língua para outra, você tem que transformar o texto, né? Para poder ter que conhecê-lo profundamente e transformá-lo para poder ser fiel a ele. Tem que violentar o texto para poder ser fiel a ele. É isso. Não sei se... Acho que o tempo deu.